Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, e nem a expectação dos pobres se malogrará perpetualmente. Levanta, Senhor, não prevaleça o homem, e seja julgado as nações perante a tua face, pois tu o põe em medo, Senhor, para que saiba as nações que são constituídas por meros homens. O salmista Davi, no seu Salmo número 9, do versículo 18 e 19, né? Davi dizendo que Deus vai julgar essas nações que são julgadas, constituídas por meros homens. Que Deus abençoe a nossa audiência maravilhosa, espalhada por todo esse planeta, especialmente Brasil, e ali em Moçambique. A graça de Deus, a misericórdia do Senhor seja com todos vocês, e desejamos a toda uma ótima recepção. Desejamos a todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, se tiver alguém triste, angustiado, oprimido, Deus solucionará todos os problemas. Eu quero dizer que o programa Despertar com Jesus, ele não é de nenhuma igreja, não tem um patrocínio de nenhuma igreja, mas ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu isso lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que ele enviaria um homem no espírito e virtude do profeta Elias. E esse profeta, ele se manifestou na era de Laodiceia, porque nós cremos que ali em Mateus 17, 11, está essa profecia, ali em Atos 3, do 18 ao 20, e ali em Apocalipse 10, versículo 7, a profecia está se cumprindo todos os dias. E que Deus abençoe a todos. Nós hoje queremos falar um pouquinho, na programação anterior, eu falei sobre expiação, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre corpo preparado. Nós vamos ler hoje no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, do 1 ao 5. Mas antes de tudo, nós iremos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa com o cantor Wagner Roberto. A faixa musical é Uma Nova Aliança. Seu corpo e de sangue o cobrir. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi humilhado. Em seu rosto bateram sem dor, mas a dor foi ainda maior quando as mãos e os pés foram pregados. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez, e de filho outra vez
Mesmo assim o soldado cruel, com uma lança ao seu lado furou. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi maltratado. Ele tudo sofreu por amor, sendo santo se fez pecador, de inocente tornou-se culpado. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez, e de filho outra vez pude ser chamado. Esse sangue comprou minha vida, e a esperança perdida eu pude encontrar. Esse sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Aqui o apóstolo Paulo, em Hebreus 10, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não é a imagem exata das coisas, nunca é pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam a consciência dos seus pecados. Neste sacrifício, porém, cada ano se faz a comemoração dos seus pecados, porque é impossível, que o sangue dos touros, dos bodes, tirava os pecados. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício não quiseste, mas oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Que o Senhor acrescente as bênçãos do Senhor sobre a sua palavra, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Aquilo que eu não puder, meu Deus, explanar, fazer com que as pessoas venham compreender, o Senhor é Espírito, e o Senhor é onisciente, onipotente, o Senhor conhece cada alma, cada vida que está angustiada, necessitando de ouvir a palavra. Como o Senhor disse em São João 8,31, conhecereis a verdade, e a verdade é a sua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na programação anterior, eu falei muito sobre expiação, né? Que lá no passado, no tempo de Moisés, ali então o povo, eles cometiam os seus delitos, cometiam os seus pecados, aí então, de ano em ano, eles tinham que ir lá diante do sacerdote, e ali o sacerdote, ele levava lá um bode, um touro, né, como Paulo chegou a dizer aqui, mas nós cremos, irmão, que aquilo ali era uma sombra. A sombra não é o real. O natural pode tipificar o espiritual. Você vê uma sombra de uma pessoa, mas você não sabe quem que é a pessoa. Pela sombra não dá para você saber quem que é a pessoa. Mas depois que você vê a pessoa, aí você sabe que a sombra era aquela pessoa. Então, isso daqui era mostrando que um dia
haveria um que faria um sacrifício de uma vez para sempre. Você sabe que nem Paulo chegou a dizer aqui, que é impossível que aquele sangue de touro e de bodes pudesse purificar aquela pessoa. Não purificava, apenas cobria, né? Mas agora não é mais o tempo de nós ficar cobrindo pecado. É tempo de nós se adentrar ao sangue de Jesus Cristo, como diz São João lá no capítulo, primeira epístola, né? Capítulo 4, diz assim, que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. E aqui, nós estamos vendo que corpo me preparaste. Quer dizer que Deus, ele não está interessado em sacrifício. Ele está falando aqui, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo, não corpos. Tem umas doutrinas aí que diz que existe 3 deuses. Não existe 3 deuses, não existe 2 deuses, só existe um só Deus, um só Senhor, que nós cremos, que Paulo falou isso aos Efésios, né? Então, nós vemos isso daqui, irmão, que Deus, ele prometeu. Agora, Deus, ele criou esse corpo já no espiritual. Eu até citei aqui na programação anterior que aqui no livro de Salmo, no capítulo 8, vocês vão ver que Deus, ele se fez menor. Aqui, ó, Salmo de número 8, está escrito assim, verso 4. Quem que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que tu visite? Contudo, pouco menor fizeste que os anjos. Por isso que eu falei que anjo não poderia morrer naquela cruz naquele dia por meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Então, os anjos não podiam. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Nós sabemos que Deus, como ele diz lá no livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, né? Que ele não faz nada antes de avisar. Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Deus não faz nada sem avisar. O homem faz as coisas sem avisar o povo, mas Deus não faz nada sem avisar. Aí nós encontramos que ali no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 3, você vai encontrar lá no versículo 15, que o próprio Deus falando ali que da mulher se levantaria uma semente, e essa semente ia pisar na cabeça da serpente. Essa semente já era, tá falando de Jesus Cristo. Então, já estava falando de Jesus Cristo. E Deus, que eu estou falando, ele não faz nada sem revelar. O mundo está indo de mal para pior, porque o homem ama mais o pecado, o homem ama mais a vaidade, o homem ama mais o seu ego, o seu glamour, o seu status. O homem não ama a Deus, o homem ama mais o seu dinheiro, as suas casas em condomínio, de luxo. Mas nós vemos que ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ali Deus já estava falando que jeito ia ser esse corpo. Agora, esse corpo, ele não é um corpo místico, misturado. Deus, ele é santo, 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 ele é puro. E ali nós encontramos no livro do profeta Isaías, que ele estava falando através do grande profeta Isaías, que o Senhor ia nos mandar uma promessa tão maravilhosa, né? Aqui vocês podem encontrar que ele mesmo diz, o mesmo Senhor, tudo é Deus que fala a mesma coisa. O que eu acho gozado,
que nessas aglomerações de religião, até mesmo na mensagem, essa aglomeração de tabernáculos da mensagem, um coloca uma interpretação, outro acha que é desse jeito, outro acha que é daquele jeito, e não é de jeito do homem, é do jeito de Deus. Porque se fosse assim, ó, portanto, os mesmos senhores, não fala os mesmos, fala o mesmo Senhor. Quem que é o Senhor? Deus. O mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este será o seu nome, Emanuel. Então, o que é Emanuel? Todos já sabem, né? Que é Deus conosco. Então, ali, o corpo de Jesus Cristo já estava sendo materializado no ventre de uma virgem. Agora, evangelista, por que tinha que ser no ventre de uma virgem? Porque Deus não é adúltero. Deus não é um adúltero, não. Ele não anda com prostituição. Tinha que ser uma moça virgem. E aqui nós vemos, por isso que lá no livro de Apocalipse, creio que capítulo 13, vocês podem encontrar. Por isso que eu estou falando, tinha que ser uma virgem. Não tinha que ser uma mulher casada ou uma mulher prostituta, não. Aqui nós vemos que, nesse capítulo aqui, que fala a respeito de uma grande prostituta, creio que é Apocalipse 19. Aqui, vocês veem aqui, a grande Babilônia é uma cidade. E o povo, a igreja, está refletindo o corpo de Cristo. Agora, esta igreja aqui é uma igreja que ela não quer o domínio de Deus. Ela adquiriu para si a política. Vocês sabem que no livro de Apocalipse 3, verso 14, ela falou para Deus que não quer nada com Deus. Eu não preciso de você, Deus. Que coisa, né? Vamos trazer o natural para o espiritual. Você já pensou que você tem a sua mulher, ela chega a falar assim para você: olha, eu não preciso nada de você, né? Aí, tira a sua autoridade. Acaba a sua autoridade, né? E você fica ali sem domínio, sem ação. Você fala, mas o que eu vou fazer então nessa casa aqui, se eu não tenho autoridade? Mas não, você vê que Deus, ele não quer uma mulher, não tinha que ser uma mulher casada. Aí muitos pensam assim, mas ela não era, a Maria não vivia com José, mas vivia assim. Mas quando Deus fez a promessa, ele não quis nem tocar na vida dela, ele não tinha caso com ela, eles apenas moravam juntos, andavam, conversavam, mas não tinha relação sexual. Eles não tocaram no corpo. Hoje nós estamos numa era adúltera, espiritualmente e falando também humanamente, né? Hoje o homem namora uma moça, ele já quer conhecer a mulher, não é conhecer a moral dela, não é conhecer a espiritualidade dela, não. Quer conhecer o corpo dela. E aqui nós vemos que Deus falou que tinha que ser uma moça virgem, uma mulher virgem. E essa mulher chamada Maria, ela teve esse privilégio de um dia o anjo Gabriel apareceu e dizer que ela ia ser a mãe do Salvador. Ali estava começando esse corpo aqui, né? Esse corpo estava sendo preparado por Deus. E Deus também, nessa era de Laodiceia, ele tem um corpo, mas não é um corpo assim, místico, espiritualmente, porque é místico assim, digamos, Deus pega um de cor, um branco, uma pessoa de morena, de diferentes países, mas na fé tem que ser. Aqui nós vemos no livro de Efésios, no capítulo 2, você vê que Deus,
Ele está preparando o outro corpo. Deus está preparando outro corpo. Aí você fala assim, porque esse corpo lá que Jesus era, aquele corpo, e não tinha ninguém nessa terra que pudesse nos socorrer, que pudesse nos salvar. Não tinha ninguém. Mas esse sangue de Jesus Cristo, que eu já falei, não precisa mais você voltar de ano em ano lá. Porque uma vez que você entra em Cristo, você é uma nova criatura. E aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, vocês podem encontrar aqui, verso 19, diz assim, ó. Nós já não somos mais estrangeiro. Nós não somos mais forasteiro, mas concidadão. Lá o homem ia lá no sacerdote, molhava suas mãos com sangue e voltava de ano em ano, porque ele sentia o mesmo pecado. Mas hoje, se você nasceu, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é homem, mulher, que professa ser um filho de Deus. Se você tem o Espírito Santo, se você tem um novo nascimento na sua vida, você não tem vontade de mentir, você não tem vontade de roubar, você não tem vontade de adulterar, você não tem vontade de jogar, você não tem vontade de beber nada alcoólico. Você não tem vontade de andar enganando ninguém, nem cobiçando ninguém. Ainda que Satanás apronta suas coiseiras aí, mas você não deseja. E aqui o apóstolo Paulo chega a dizer, porque, veja bem, assim que nós já não somos mais estrangeiros e nem forasteiros, mas nós somos concidadão dos céus e daquela família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Então, a igreja de hoje, de Deus, ela está edificada, não é no fundamento de uma igreja que teve os seus primórdios lá no ano 325, quando aquele imperador Constantino pegou, fez aquela baderna, fez aquela bagunça terrível. Mas que bagunça, evangelista? Ele mudou tudo. Ele tirou lá o batismo verdadeiro que os apóstolos tinham iniciado. Eu vou mostrar aqui onde que iniciou o corpo espiritual da igreja de Jesus Cristo aqui. Lá iniciou em Maria o corpo físico. E eu vou mostrar onde iniciou o corpo espiritual de Jesus Cristo aqui na terra, tá? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é a representação de Deus aqui na terra. E aí, vocês vão encontrar que Jesus Cristo, ele falou aqui para os seus discípulos. Veja bem, que ele estava desorientado. Depois da morte de Jesus Cristo, Pedro mesmo, que era um grande homem, e ali ficaram todos desorientados. Vocês sabem que até aqueles dois eunucos, né, que iam no caminho de Emaús, eles encontraram com Jesus depois e estavam ali reclamando, estava todo moribundo, desorientado, que nem hoje. Nós estamos no mundo religioso desorientado por causa dos problemas, do pecado, de tanta desgraça que acontece debaixo do céu, em cima dessa terra. E aqui você veja bem que Jesus Cristo falou para eles aqui. Então, aí eles voltaram para Jerusalém, né? Depois de tudo, Jesus Cristo foi crucificado, morreu, foi sepultado. 3 dias na sepultura lá, mas a sepultura no 3º dia, ela se abriu. Eles vieram para Jerusalém. Eles estavam lá no Monte das Oliveiras, o qual era perto de Jerusalém. Veja bem. E aqui, e eles entraram e subiram lá para o cenáculo. E ali, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, todos eles. E ali, eles perseveravam em oração. Hoje a nossa desgraça, desculpa a expressão, a nossa derrota,
Hoje a igreja está derrotada, estão todas fracassadas por causa de falta de oração. Hoje o homem não sabe mais o que é buscar a Deus nas madrugadas, buscar a Deus constantemente. Você não tem que orar a Deus só quando vai lá no templo, não. Jesus disse: vigiai, orai a todo tempo, para que o vosso adversário não venha nos engolir. A Bíblia diz que o diabo ele é o nosso adversário. Ele está rugindo que nem um leão. O rugimento dele é igual ao rugimento do leão verdadeiro. Mas aí nós vemos aqui que eles foram então lá para o cenáculo. E lá no 10º dia, então, eles receberam ali um poder. Porque hoje, o que nós vemos, hoje, o que muda a vida de um homem, muda a vida de um pregador, de um apóstolo, de um bispo, de um pastor, de um evangelista, de um presbítero, não é você ir lá, estudar lá, tantos anos lá, uma teologia, que ninguém tem nada a ver, quem pode fazer, faz, mas sabe de uma coisa, isso lá ali não estrutura você não. Você quer cada dia mais se aperfeiçoar, Deus vai te aperfeiçoar através do Espírito Santo. Vocês podem ver que Paulo era um homem que ele vivia aos pés de Gamaliel muitos anos. E ele tinha uma unção do diabo. Paulo tinha uma unção do diabo. Opa, evangelista. Peraí. Você lê lá, ó, na carta de Atos, capítulo 9 ali, ele foi lá no Gamaliel e pediu carta. Falou: me dá aí uma carta aí. Eu vou descer lá para Damasco. Eu vou lá chucutear aquele povo lá. Eu vou matar ele. Vou prender todos eles. Paulo era um homem que era um poliglota, ele sabia falar todas as línguas. Mas, no entanto, ele estava longe do caminho de Deus. É triste você, meu querido ouvinte. É triste você viver longe de Deus. É como se estivesse aí num navio ou num barco, bem longe do cais, e você ali sem nada, sem uma bússola para te orientar. Você ficaria desorientado. E aqui que nem nós comentamos que os discípulos, eles ficaram desorientados. Mas uma coisa aconteceu, que depois que o Espírito Santo desceu, você sabe que hoje está difícil pregar a verdade. Paulo expressou isso para Timóteo. Falou: Timóteo, meu filho, você prega a verdade. Agora, a verdade não é eu ter a minha interpretação, o outro ter a sua interpretação. Não, a verdade é a palavra de Deus. O próprio Jesus chegou a dizer, lá em São Mateus, capítulo 4, nem só de pão vai viver o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Esses pregadores hoje, nesses púlpitos, as palavras é da boca deles, não é da boca de Deus. Então aqui, eles entraram para dentro do cenáculo, e ali, o homem mais corajoso, que cortou até a orelha do filho lá do sumo sacerdote lá, chamado Malco, até o homem mais corajoso. Ele estava lá dentro do templo, lá no cenáculo, morrendo de medo. O Espírito de Deus, ele dá coragem para você se afastar de toda a obra do diabo. Você não aceita negociação com a sua fé, com as coisas do mundo. Tem gente que troca a fé por qualquer bagatela, igual o Esaú fez lá com Jacó. Estava desesperado pela fome, trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Tem pregadores hoje, homens covardes, homens corruptos, homens que estão aí vivendo uma vida terrível, trocando a verdade por causa do dinheiro. E ali, então, eles ficaram lá dentro, estavam desorientados. É duro, difícil. Não existe uma igreja orientada se não tiver o poder de Deus. Como é que vai ter? O homem não tem poder de guiar ninguém. Ele estava todo desorientado. Pedro falou assim: não vá para a porta, não. Ele estava com medo dos judeus.
os judeus queriam matar ele. E hoje nós estamos também aí, ó, próximo de uma tribulação, próximo de uma perseguição. Vai vir a perseguição. Os sistemas ecumênicos vai invadir esse planeta Terra, de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Esse concílio ecumênico vai invadir. Mas a igreja tem que saber de uma coisa. A igreja que tiver Deus na sua vida, ela não terá medo. O maior medo que tem na vida dos homens hoje é perguntar: e daí? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou comer se eu não aceitar a marca da besta? Agora, a marca da besta, para esses teólogos aí, que não sabem de nada mais do que não ser teologia, fala que é um chip colocado na carne. Isso aí não é não é um chip, não. É uma ordem mundial que vai sair logo, logo. E vai varrer o mundo. E o que vai acontecer? Aí você está pensando, mas como é que eu vou comer? Agora, você que está esperando Jesus Cristo, tá? Você não está esperando a sua vida melhorar com um plano de governo corrupto, não. Que cada dia mais está sendo degradado. Uma vergonha do diabo terrível. Não fica esperando a sua vida melhorar, não. E ali, então, eles estavam lá, preocupados. Aí, de repente, eles sentiram a presença de Deus. Quando o batismo ali desceu naquele cenáculo, todos eles tiveram a mesma coisa. Mas hoje, desculpa falar, nós estamos no mundo das pessoas que é tão meninice. Tem pessoas aí, porque ele alcança um carguinho no ministério de pastor, ou seja o que for, ele já fica todo exaltado, todo prepotente, fica arrogante. Lá no cenáculo, todos eles receberam o Espírito Santo. Até a Maria. Até a Maria, que ela foi mãe de Jesus, ela recebeu o batismo do Espírito Santo lá. Aí o que aconteceu? Acabou o medo. Aí saíram para fora, foram anunciar que Jesus Cristo, o ressuscitado, estava ali. Então, meu querido, vocês sabem de uma coisa. E que eu estou falando a respeito da marca da besta. A marca da besta vai começar quando esse concílio ecumênico se formar. Ela está formando um corpo. O que é o concílio ecumênico, José? É a denominação se unindo com a mãe, que é a igreja que foi constituída lá no ano 325. Ela está se unindo com ela. Então, aí você pode pensar assim, e o que eu vou comer? Você vai lá para o livro de Êxodo. Você viu lá que quando Moisés tirou lá do Egito 2 milhões, eu acho, não sei nem que cidade, a não ser São Paulo, que tem 9 milhões, não sei nem que cidade que tem 2 milhões de gente, saíram ali a caminho de Canaã. 2 milhões. Ali eu pergunto, nos dias de hoje, mesmo se enchesse aí várias carretas, não daria para passar 40 anos no deserto. Daria para comer 2 milhões de pessoas? Não daria. Mas eles não passaram fome. Não. Ali quando o profeta Moisés pedia para descer o maná descia. Eles comiam. Eles saciavam a sua fome. E outra, você encontrou ali, também no livro de 1 Reis, quando o profeta Elias, ele foi lá, matou os 450 profetas de Baal, que estavam adorando um demônio. Baal era demônio. Aí depois que o Deus de Baal não respondeu, aí o Deus de Elias desceu com fogo do céu. Desceu com fogo do céu e queimou tudo. Aí queria matar o profeta Elias. Aí Elias fugiu. E ele se deitou num caminho lá, e ali na beira de um ribeiro, chamado Querite, ali então os corvos traziam pão e carne. Agora eu não sei em que padaria que esses corvos iam buscar pão, não sei. Ou em que churrascaria que eles iam buscar essa carne assada. E Elias comeu um dia só. E ele caminhou 40 dias, 40 noites.
E outra, você pode saber de uma coisa. Quando acontecer a grande tribulação, o mundo vai entrar em caos. Mas antes dessa tribulação acontecer, vai ter essa perseguição que eu tô falando, que você vai ter que mostrar a cor da sua fé. Ali todos nós que se identificamos como filho de Deus e filho, nós vamos mostrar nossa fé quando chegar essa perseguição. Aí você, se você comer uma vez no dia, você vai caminhar 40 dias. Aí você fala assim, e não é mais... Não, quando Jesus Cristo ressuscitou aqui na terra, ele pegou os seus servos, seus discípulos, deram uma volta lá em Jerusalém. Ele ficou aproximadamente 40 dias aqui na terra. Deu uma volta com todos eles lá em Jerusalém. E eu pergunto, depois eles morreram de fome? Não morreram. Se você tem Deus na sua vida, você vai viver pela fé. Como disse o próprio Lutero, né? Que o justo vai viver pela fé. O justo não vai viver por causa de milhões e milhões nos paraísos fiscais, com casa em condomínio, carro importado, avião leve sinal. O justo vive pela fé. Se o nosso reino não é daqui, como Jesus Cristo mesmo falou, eu quero que foi para Pilato. Pilato, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino for desse mundo, Deus enviaria os anjos para pelejar. Se nós não estamos desse mundo aqui, você sabe de uma coisa, nós não temos que pelejar por nada, nós temos que pelejar pela nossa alma, que um dia, se você não der valor a essa alma, como tá lá, aquele homem louco lá, né, que mandou derrubar todo o celeiro. Aí Deus falou assim, você tá providenciando riqueza? Ó, louco, essa noite mesmo eu vou pedir conta da tua alma. Que Deus abençoe a nossa audiência, que a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Eu não falo assim, não é para malgoar, não é para entristecer, não é para ofender a religião de ninguém, não. Porque, como está lá, Apocalipse 18, e até eu li esse dia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 51, verso 45, está escrito lá, sai fora dela, povo meu. Sai fora dela, sai desse sistema. Esse sistema é morte. Deus abençoe e volte nos ouvir na próxima, assim o Senhor nos concedendo.